Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos, neste momento, dar sequência à nossa aula e nós vamos estar estudando a lição de número 5, que vai dizer o tema Confirmando o Concerto. Antes, porém, nós queremos juntos adorar Jesus com o hino da nossa amada harpa cristã e nós vamos adorar Jesus com o hino de número 126 da nossa harpa, que fala sobre a bem-aventurança do crente. Junto conosco, ouça esse hino, cante aí no seu lar, na sua casa, querido jovem, sobre as bem-aventuranças que tem o cristão. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não feriram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Confirmando o concerto. Senhor Jesus, diante da Tua presença, meu Pai, nós queremos, Senhor Deus, nesse momento nos colocar, pedindo ao Senhor que abençoe mais essa aula da Escola Bíblica Dominical, meu Deus, confirmando a Tua boa palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão, cada jovem, Senhor Deus, que tem, meu Deus, participado da Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção para as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Querido jovem, querido irmão, nós vamos então dar continuidade. Nós estamos falando nesse trimestre sobre tempos de conquista. Nós estamos nos espelhando na fé e nós estamos nos espelhando na fé e na obediência que estão relatados no livro do servo do Senhor chamado Josué. Nos diz assim o texto do dia: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Está lá no livro de Atos, capítulo de número 7 e o versículo de número 39. Síntese: Deus firmou um concerto conosco mediante a fé em seu Filho Jesus Cristo. Então nós vamos falar hoje sobre concerto, nós vamos falar sobre aliança e vamos entender aí algumas questões que Deus ele requer de nós enquanto servos de Deus, enquanto servos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, e eu e você precisamos entender sobre isso, querido jovem. Texto do dia, nós vamos ler aí 10 versículos que está no livro de Josué, no capítulo de número 5, e nós vamos ler do versículo 2 até o versículo de número 12. Pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco aí a leitura, na sua revista, na sua Bíblia, para que nós possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faça facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar de ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais,
dar-nos a terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos a estes. Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra no ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná do dia seguinte, e depois que comeram o trigo da terra do ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Vamos entrar na introdução, querido jovem. Nos diz assim: Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança para cumprir sua parte. Como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria comprometer-se com o patriarca da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio e muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes na saída do Egito e no deserto de Sinai. Está em Números capítulo 9. O Senhor estava ensinando ao seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer da igreja, uma atitude de fé. Mas, ao contrário, eles rebelaram-se, melhor dizendo, contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo, até o dia em que puseram os pés em Canaã. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando, e por isso precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Nós vamos falar então sobre aliança. Nós precisamos entender que a questão de aliança não se trata somente do período da vida de Josué. Deus sempre requis isso do homem. Deus sempre quis do homem aliança, concerto. Deus sempre quis um pacto com o ser humano para que Deus pudesse, de uma forma muito clara, se demonstrar aos homens. Mas quando nós vamos olhar à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos observar que várias alianças foram rompidas. E você diz assim: Robert, mas por que a aliança, por vezes, ela é rompida? Porque quando nós falamos de uma aliança, nós estamos falando de um ato que é combinado, que é acertado, que é feito entre 2 pessoas. E existem 4 elementos indispensáveis na aliança. Robert, quais são esses elementos? As partes, ou seja, precisa haver 2 partes para que haja uma aliança. Precisa haver condições, ou seja, para que eu faça uma aliança com você que está, por exemplo, me vendo nessa aula, precisa existir uma condição. Qual é a aliança? Qual é a condição para que essa aliança perdure? E precisa existir também resultados, porque não adianta nada alguém fazer uma aliança se não esperar um resultado dessa aliança. E o último ponto que nós precisamos entender é que para que a aliança ela continue, precisa haver uma garantia. E Deus falou isso com Abraão. Deus chamou Abraão, lhe fez promessas e fez um pacto com Abraão. Deus fez aquele pacto com Abraão dizendo para que todos os meninos da terra, todos os homens, eles fossem circuncidados. Robert, como que era essa circuncisão? Nós já vamos entender isso aqui, falando sobre o pacto abraâmico, mas nós já vamos aqui dar uma prévia para nós entendermos, que era algo muito doloroso. Os estudiosos chegam a dizer assim que quando uma criança ou um homem ele era circuncidado, ele sofria pelo menos por 3 dias de dores, porque era feito com pedras, e uma pedra bem afinada, e nós vamos entender o porquê da pedra, o porquê do pacto e várias outras questões que nós vamos falar no decorrer da lição. Tópico de número 1, circuncisão, um pacto de Deus com os
Hebreus. A primeira coisa que nós vamos entender, só de nós lermos esse título, é que o pacto, a aliança, era com os hebreus. Era com um povo específico. E eu já quero, antes de entrar nesse tópico, nós vamos estudar aqui 3 subtópicos falando sobre isso. Eu quero falar com você sobre isso. Como que está a nossa aliança com Deus? Robert, mas a aliança de Deus requer assim que a gente por vezes abra mão disso, daquilo, isso mesmo. A nossa vida, se nós queremos uma aliança séria com Deus, nós precisamos entender que existem condições. A parte ela requer de nós e de Deus. A condição ela requer da parte de Deus, mas requer também de nós. E nós vamos entender isso aqui. A aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino, entretanto, muito além de uma conduta de saúde pública. A circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Era, portanto, um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra, embora naquele tempo já existissem instrumentos de bronze, mas não de ferro, haja vista vivessem no final da idade do bronze. Olha aqui, o que nós vamos observar? Nos dias de Josué, eles já estavam vivendo a idade do bronze, ou seja, já havia se descoberto um metal, e um metal muito menos invasivo do que, por exemplo, aqui a pedra. Mas o que Deus estava fazendo, o pacto que Deus fez com Abrão, e posteriormente Deus agora vai renovar essa aliança com Josué, Deus estava dizendo assim, e estava apontando para uma questão. Robert, qual que é a questão? Aqui nós estamos falando de um texto, daqueles textos que nós chamamos e falamos lá na outra aula, de tipológico, ou seja, nós estamos falando aqui de uma tipologia de Cristo. Essa pedra que circuncidava o prepúcio, ou seja, o frênulo peniano, que é do órgão sexual masculino, ela representava Cristo. Ou seja, todas as vezes que o patriarca Abrão, ou que Josué, ou os outros homens que realizaram essa prática na Bíblia, faziam isso, eles estavam ali apontando para Cristo. Aquele corte representava a marca que um dia Cristo ele também faria na minha vida e na sua vida. Aí você diz assim, Robert, mas alguém já disse que isso que era por uma questão de saúde. Não, não tem nada a ver com sanidade nessa questão. Nos nossos dias, nós sabemos que existe sim uma cirurgia chamada de cirurgia de fimose, que é realizada também nos homens, que é por uma questão de sanidade. Mas aqui apontava para a resposta humana, ou seja, o homem estava dando uma resposta relacionada àquilo que Deus havia lhe pedido. Ou seja, Abrão, Josué e tantos outros homens estavam respondendo Deus sobre aquilo que Deus havia lhes designado. Uma questão importante que nós precisamos entender, Robert, qual é? O fato de que os hebreus haviam se distanciado dessa prática. O povo saiu do Egito e até no Egito eles realizavam essa prática. Ao 8º dia, todos os meninos deveriam ser circuncidados. Prova disso, nós vamos ver os evangelhos relatando que Jesus foi, antes de ser apresentado no templo, ele foi circuncidado ao 8º dia. Mas uma questão muito importante é que eles abandonaram essa prática. Aí você diz assim, Robert, mas a gente sempre abandona alguma coisa. Verdade. E todas as vezes que a igreja, que o povo de Deus abandona alguma prática, nós estamos abrindo aí uma oportunidade para surgirem heresias, para surgirem aí doutrinas e dogmas que não tem nada a ver conosco. O que Deus estava aqui falando para o povo é que eles deveriam lhe obedecer. E eu quero te perguntar, como que nós estamos agindo diante das atitudes, diante das nossas dias, diante daquilo que Deus tem nos pedido? Você pode falar assim, Robert, mas nós não temos mais que circuncidar. Verdade. Mas nós não estamos aqui falando de circuncisão relacionada à questão da prática.
Nós não estamos aqui falando da circuncisão literal. Nós estamos falando da circuncisão que Cristo, Ele fez da mesma forma no nosso coração. O apóstolo Paulo fala disso e nós vamos posteriormente falar sobre essa questão. Que Cristo veio também agora com a nova circuncisão. Robert, qual que é essa nova circuncisão? Essa nova circuncisão é a marca que Jesus ele veio e causou no nosso coração, na nossa mente. Ele mudou a nossa mente e nós agora somos nova criatura em Cristo. 1.2. Uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo pelo fato de seu filho não ser circuncidado. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Por isso morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração, ou seja, do Êxodo, e de nossa também. Ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. Olha aqui, a circuncisão era uma marca de Deus. Era algo que representava que aquele homem havia sido aceito. Ele havia sido aceito como um soldado do exército de Deus. Aí você diz assim, Robert, como que é a demonstração dessa circuncisão hoje? Como que nós praticamos isso? Primeiro, batismo em águas. Posteriormente, nós vamos aí falar a respeito da ceia do Senhor, que é uma resposta nossa em obediência ao que Jesus falou. Ou seja, Jesus deixou uma ordenança bíblica. A ordenança da ceia, ela é bíblica. Não é uma ordenança pastoral, é uma ordenança, é uma doutrina. E hoje nós estamos percebendo, principalmente com o surgimento de um movimento dos chamados aí desigrejados, que são pessoas que dizem que pode adorar a Deus em casa, que podem ficar em casa, e que já não aceitam mais o batismo, já não aceitam mais a ceia do Senhor, mas nós não temos o direito de fazer isso. Nós não temos biblicamente, nem teologicamente, e nem de forma nenhuma, o direito de interpretarmos a Bíblia e dizermos que nós não temos que frequentar a igreja. Eu e você fomos chamados pelo Senhor, como aquele povo também fora chamado, e eles abandonaram essa prática. Mas essa prática não pode ser só exterior. Robert, por quê? Porque não adianta, na nossa aparência, nós demonstrarmos sermos servos de Deus, se aqui dentro de nós não existe mudança, não existe transformação, não existe novamente, não existe um sentimento diferente daquele que nós tínhamos antes de conhecermos a Jesus. Um grande erro nos nossos dias é de alguém pensar que não, mas eu simplesmente frequento uma igreja evangélica e eu não preciso me batizar, eu não participo de ceia porque isso aí é coisa humana. Você está errado. Essa era uma marca de Deus, a circuncisão, e as ordenanças bíblicas de batismo e ceia do Senhor são outras que nós precisamos obedecer. Uma marca que era um requisito para ser um guerreiro. Olha lá, vamos entender isso aqui? A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Ele não podia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido ao ritual. Em Gênesis 17:14, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava com uma verdadeira proteção que trazia garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis o porquê que Davi, no confronto com Golias, ele insultou-o as duas vezes, chamando de incircunciso. Aquele jovem pastor de ovelhas conhecia muito bem o Deus de Israel, e pela ação de uma pedra lançada por ele, o incircunciso gigante veio ao chão. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícia humana, sem elas, a aprovação do Senhor para nada servirá. Olha aqui, jovem, nós precisamos entender algo. Era uma marca, era um requisito para que alguém que servisse a Deus, para que pudesse lutar as batalhas, as guerras do povo de Israel, ele precisava ter.
Você diz assim: Robert, como assim? Vou te explicar. Os nossos dias existe um erro muito grande. Muitos obreiros, muitas pessoas que estão na frente do trabalho, quando chega alguém na igreja, ele quer segurar aquele alguém de qualquer forma. Aí ele fala assim: irmão, você chegou na minha igreja e eu vou te pôr de porteiro, eu vou te colocar como líder de departamento, eu vou te colocar como isso, como aquilo e aquilo outro. Mas vamos entender isso aqui, vamos fazer uma conexão disso? Existia um pré-requisito para que alguém pudesse fazer parte do exército de Deus. Qual era? Era a circuncisão. Aqui era prática, era algo literal. Eles realizavam corte no prepúcio para que pudesse então se cumprir aquele ritual. Mas o nosso coração não é diferente. Nós precisamos entender que as pessoas que querem servir a Deus, que querem fazer a obra do Senhor, também precisam de ter requisitos. E dentre eles está o batismo nas águas, que é uma ordenança bíblica. Nós conhecemos tantas pessoas que estão na igreja há 5, há 10, há 20 anos e não tomaram essa tão importante decisão. Ficam às vezes adiando esse tempo e falam assim: ah, mas eu queria fazer alguma coisa, o pastor não deixa. Não, isso não tem nada a ver com o pastor não deixar. Tem a ver com nós, tem a ver comigo, tem a ver com você, com a gente fazer a nossa parte. Nós precisamos nos preparar, se é que nós queremos servir a Deus. Perceba que aqui o comentarista vai falar de Davi. Davi conhecia Deus, Davi conhecia a palavra do Senhor, Davi havia sido muito bem instruído, e ele sabia que naquela peleja contra aquele gigante de Gate, aquele gigante filisteu, ele sabia que Deus estava com ele. Robert, por quê? Porque Davi conhecia a aliança que existia entre ele e o seu Deus. Eu quero perguntar para você, talvez você tenha passado por lutas, por situações difíceis, e por vezes você tenha até se atemorizado, tem ficado inquieto, mas eu quero dizer neste momento para você, existe uma aliança de Deus para com a sua vida. E lembra que um dos 4 requisitos para que uma aliança acontecesse, qual que era? A garantia. Robert, o que é isso? Deus nos garante o milagre, a providência, a bênção, a transformação. Deus garante para a minha vida e para a sua vida, querido jovem, que nós vamos vencer, nós vamos alcançar aquilo que Ele nos prometeu. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Nós estamos vivendo uma geração que não acredita mais, que não tem fé. E sabe qual que é a capacidade, uma das coisas que a fé faz? Ela chama, ela convida à existência aquilo que ainda não existe. A fé tem essa capacidade, a capacidade de convidar, de dizer assim, ó, nós esperamos por algo. Aí você diz assim, o que faz com que aquele algo venha até a minha vida? A fé. Por isso que o escritor aos Hebreus ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que se não vê. Acredite, saiba que Deus tem uma aliança com a sua vida. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas e nós vamos vencer. E a circuncisão era a demonstração dessa aliança que existia entre Deus e os hebreus. E o batismo, nós estarmos na presença do Senhor, obedecermos a sua palavra, é a garantia que eu e você temos de que existe uma aliança entre nós e Deus. Vamos para o tópico 2. Um lugar chamado Gilgal. Lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão é em uma população adulta, foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. O versículo 8 do capítulo 5 que nós lemos, diz isso. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio, ou seja, a vergonha do Egito, foi dali da vida deles retirada. Gilgal aqui então foi o lugar aonde nós vamos perceber que Deus, ele fizera ali aquele concerto com Josué e aqueles homens. Josué é ali aquele lugar de novas alianças, aquele lugar de concerto, é aquele lugar onde Deus ele fizera ali um pacto com aqueles homens.
Nós estamos aqui com o livro de apoio que vem aí da nossa casa publicadora, e ele vai falar aqui sobre isso, sobre essa questão de Gilgal, que Gilgal pode ser traduzido então por Monte dos Prepúcios. Constitui-se um memorial às gerações futuras acerca de muitas circuncisões ocorridas, símbolo da conversão nacional, corroborando a ideia de que os prepúcios, quando cortados, foram amontoados em uma pilha e cobertos por terra, formando um pequeno monte. Então Gilgal ali era esse lugar, ou seja, o monte dos prepúcios. Depois deles cortarem todos os prepúcios daqueles homens, porque quando nós vamos aqui observar a Bíblia Sagrada, nós vamos refletir e fazer aqui algumas contas, nós percebemos que foram muitos prepúcios cortados naquele dia. Você diz assim: Robert, como assim? Nós vamos ver a Bíblia dizendo assim que saíram aproximadamente 400 mil homens. Percebam isso aqui. Nós vamos ver que saíram esses homens lá do meio do povo do Egito. E agora esses homens estavam indo rumo à terra prometida. Eles ficaram por 40 anos no deserto. 40 anos eles ficaram ali e passando por aquelas situações e sem fazer o ato da circuncisão, sem cumprir a ordenança divina da circuncisão. Mas Deus agora chamara Josué para uma nova aliança. Agora nós vamos perceber que Josué, ele é convidado para fazer com que, trazer à existência a aliança de Deus no meio da nação de Israel. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Quero dizer para você, jovem, Deus também está nos fazendo esse convite. Deus está nos fazendo o convite para nós fazermos, refazermos. Talvez a sua aliança com Deus, ela foi rompida. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Mas Deus está fazendo um convite para você. Gilgal foi o lugar aonde Deus, ele permitiu que Josué refizesse aquela aliança com aqueles homens. E eu quero dizer para você, Deus também tem um lugar de encontro marcado com a sua vida. É tempo de você refletir nisso. Talvez você está assistindo essa aula da escola dominical e há tanto tempo você não participa da ceia do Senhor, você está na igreja há tempos e você ainda não se decidiu por batismo, por batizar nas águas. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, faça isso. Faça uma aliança com Deus. Se a sua aliança foi rompida, é tempo de nós refazermos a nossa aliança com o Senhor. E então Gilgal foi o lugar de aliança. Gilgal ficou marcado também, porque naquele mesmo lugar nós vamos perceber depois ali várias outras situações que ocorreram ali. Foi o lugar onde Samuel, enquanto juiz, ele julgou por vezes. Nós vamos ver no livro de 1º e 2º Samuel, por vezes, fazendo a citação desse nome Gilgal. Ele julgava o povo de Israel. Foi o lugar onde Samuel também, ele consagrou ali Saul para que fosse o novo rei de Israel. Foi o lugar também onde Elias e Eliseu, eles passaram ali, tiveram também um encontro, possivelmente o lugar onde se fundara a escola de profetas. Ou seja, Gilgal era o lugar da aliança. Você já parou para pensar nisso? Vamos trazer isso nesse momento à nossa memória? Aonde foi a última vez o lugar que Deus, ele marcou um encontro sério com a nossa vida? Porque a nossa vida é assim, nós temos vários momentos de encontros e reencontros com Deus. Robert, por que reencontro? Porque existem alguns momentos que a gente se sente assim, meio que aquela angústia, aquilo dos sentimentos humanos, aquelas dificuldades que a gente tem na juventude, na adolescência, na vida matrimonial. E aí Deus fala assim: meu filho, eu quero uma nova aliança com você. Eu sinto na minha alma nesse momento assim um desejo de falar isso para você mais uma vez. É tempo de nós reatarmos a nossa aliança com o Senhor. Não se esqueça disso. Lugar de aliança. Gilgal. Lugar de exaltação. Tópico 2.2. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio, ou seja, a vergonha do Egito, elevando o povo para um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios.
E nem dizia aos vexames, escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça eram devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada no deserto. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e reestabeleceu a dignidade, o ponto de partida para um novo capítulo da história do seu povo. O fato de os hebreus submeterem-se novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. O que nós precisamos entender aqui? Esse ato foi algo que marcou a trajetória do povo de Israel. Eu quero que você entenda isso. As nossas alianças, a nossa aliança com Deus, ela marca, ela faz com que um novo tempo exista na nossa vida. Um dia Jesus ele foi questionado por um homem chamado Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Jesus estava falando sobre essa questão do pacto, da aliança. E Jesus falou assim, se um homem quiser ver o reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Um homem chamado Nicodemos questionou a Jesus e disse assim, Jesus, como que eu vou poder nascer de novo sendo já velho? Como que pode um homem novo nascendo já velho? E foi aí que Jesus respondeu para ele e disse assim, se alguém quiser nascer de novo, ele precisa nascer da água, ou seja, do batismo, aceitando a salvação, e do Espírito, ou seja, aceitando o poder transformador, convincente do Espírito Santo causa no homem através de convencê-lo dos seus pecados. Então, o que significava esse lugar aqui de exaltação? O povo havia se convencido, o povo havia aceitado o que Deus estava falando, e nós precisamos entender isso. Toda aliança requer aceitação. Robert, me explica melhor essa situação. Vou aplicar isso de uma forma muito clara. Todos nós um dia já tivemos um desejo de namorar. Se você ainda não teve, vai chegar esse dia. E o que acontece? Se você quer namorar alguém, antes de você, sendo crente, orar a Deus e pedir a Deus uma direção, ou melhor, depois disso, o que você precisa fazer? Você precisa conversar com a pessoa e saber se ela quer. Ou seja, precisa haver uma aceitação. E o que acontece? Eu já vi alguém que foi lá e pediu uma pessoa em namoro e pediu o pai dela antes dela saber e depois ela não quis. Então a gente precisa ser muito cuidadoso com essa situação. Mas o que eu quero explicar para você é o seguinte: Deus estava demonstrando para aquele povo, para a nação de Israel, que se eles aceitassem a vontade de Deus, a vida deles podia ser transformada. A vida deles se modificaria e se modificaria para sempre. Assim também é comigo e é com você, jovem. Se nós resolvermos obedecer a Deus, aceitar a sua palavra, aceitar o que Ele tem falado conosco, tirar a dureza do coração, nós nos abstermos do pecado, a nossa vida vai ser diferente. Robert, é fácil? Não, não é. Mas só que Jesus, Ele disse assim, para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E a garantia que nós temos é de que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para que nós também pudéssemos ser vencedores. Através de Jesus, através da aceitação minha e sua, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores. Lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos. Em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Nesse caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Entretanto, depois de renovada a aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Nos dias de abundância e fartura e dependência de Deus, ainda é necessária
Antes o povo era saciado com água que saía da rocha, mas agora eles beberiam das chuvas dos céus. O que nós precisamos entender? Deus estava fazendo com que aquele povo vivesse um novo tempo. Josué, ele trata, ele demonstra, ele é caracterizado como o líder das conquistas por causa disso. Porque com Moisés a trajetória era desértica. O povo passava por um momento de aflição e Deus provia abundância. O povo passava por um momento de dificuldade e Deus mandava prosperidade. O povo passava por sede, Deus falava com Josué, ele ia até a rocha e a rocha produzia água. Só que agora a situação mudou. Depois do Jordão, a situação era diferente. Robert, por quê? Porque agora o Jordão produziria água para eles beberem. Eles estavam muito próximos ali em Gilgal e eles poderiam se usufruir daquela água, tanto para banho como para as necessidades primordiais do homem. E eles entraram também, como nós falamos na última aula, em um tempo de cega, ou seja, num tempo de colheita dentro do Egito. E o tempo era favorável. Deus estava dizendo assim para eles: ó, eu fui com vocês no deserto, e eu não vou deixar de ser com vocês agora, porque eu estou mandando prosperidade para a vida de vocês. Só que tem uma coisa que nós precisamos entender. A nossa vida, ela não é sempre prosperidade. A igreja do século 21 está muito mal acostumada, principalmente depois que surgiu um movimento, depois dos anos 60 e 70, pregando aí a doutrina da prosperidade. Mas eles estão pregando uma prosperidade que não é bíblica. Robert, por quê? Porque eles estão pregando uma prosperidade que a gente dá e Deus devolve. Mas Deus não faz barganha. Com Deus não existe troca. Deus não é Deus do escambo. Deus não é Deus que a gente... Não, Deus dá porque Ele tem prazer em abençoar os seus. Ele tem prazer em ver os seus serem prósperos. Deus faz porque Ele quer suprir a minha vida e a sua vida. A gente tem que parar de pregar essa mesquinhagem, parar com esse negócio que nós estamos vendo por aí, e por isso que eu e você precisamos ser aluno da escola dominical. Por quê? Porque senão a gente começa a acreditar nisso, e começa a mercadejar o evangelho. O que está acontecendo na igreja do século 21 é isso. Estão fazendo da palavra de Deus e do evangelho um mercado. Nós não podemos aceitar isso, porque nós somos conhecedores da Bíblia. E o Deus que eu estou falando aqui, pregando e dizendo sobre essa aula, Ele é o Deus que faz com que o homem seja próspero. Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de prosperidade. Eu estou falando de você procurar na sua casa aquilo que você precisa para o seu conforto, para a sua sobrevivência, e você encontrar. Eu estou falando em você às vezes passar dificuldades aqui, mas nós termos uma garantia que lá no céu nós vamos alcançar um milagre maior. Por isso que eu gosto de um hino de número 509 da harpa cristã, que diz assim, que quando o Jordão nós passarmos unidos e entrarmos no céu, nós veremos lá, como a areia da praia os remidos, e que gloriosa vista será. Nós vamos passar o Jordão como aquele povo passou, e nós vamos entrar no céu, não na Canaã, mas na Jerusalém celestial, e vamos provar de abundância e prosperidade da parte de Deus. Vamos parar aqui e vamos refletir sobre um ponto. Por que Deus permitiu ao povo passar o deserto por 40 anos? Não foi tempo demais? O deserto foi uma escola na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, jovem? Você, irmão, que está me acompanhando nessa aula da escola bíblica. Desertos são necessários na nossa vida. Os desertos são necessários para que a gente venha aprender. Aqui, ó, o comentarista diz assim que os desertos são como uma escola. E quem não vai na escola, como que fica? Incapaz de cumprir todas as responsabilidades que são necessárias. E hoje nós temos aí o deserto de Deus. Por vezes a gente se sente sozinho. Mas eu quero te dizer, nós não estamos só. E alguém já cantou um hino, as nossas irmãs do círculo de oração, da sede da Assembleia de Deus da Colheita, canta que desertos não duram para sempre. Por isso, se você está num momento de deserto, acredita que ele vai passar.
em nome de Jesus. Vamos para o término, tópico de número 3. A celebração da Páscoa. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sob a direção de Moisés em Êxodo 12. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abíb, ou seja, de Nisan, separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães ácimos e ervas amargas, e isso apressadamente, haja visto que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou ainda que na noite desse 14º do primeiro mês, um anjo sairia a matar os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro a marcar os umbrais e vergas das portas. Êxodo 12, 12. De fato que tudo aconteceu como dito pelo Senhor a Moisés. Um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa. Números 9. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de completar o 2º ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã e em seus corações voltaram ao Egito, pelo que Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada, até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Olha aqui, o que nós precisamos entender? O povo saiu da terra do Egito. Dias, porém, antes, Deus dera uma ordenança para que o povo celebrasse a Páscoa. Eles teriam que tomar um cordeiro, assá-lo, comê-lo, junto com eles os pães e as ervas amargas. Aquilo ali era uma demonstração e também uma tipologia de Cristo, que morreria pelos nossos pecados. Jesus, na sua amargura que ele passaria, fazia com que nós também fôssemos libertos do pecado. Mas o que nós precisamos entender? A celebração da Páscoa foi instituída por Deus. Só que o que aconteceu? O povo, por causa da incredulidade, ele vai agora abandonar essa prática. E me chama a atenção porque nos nossos dias nós estamos vivendo a mesma coisa. Robert, como assim? Jesus, antes de partir, ele instituiu a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, ou 11, a partir do verso de número 23, Paulo vai fazer a recomendação. Lucas 22, o próprio Jesus vai falar isso com os seus discípulos, e ele disse assim, fazei isso em memória de mim. O que nós precisamos entender? Como que acontecia isso inicialmente? A igreja primitiva, todo o primeiro dia da semana, eles celebravam a ceia do Senhor. Era uma prática da igreja primitiva. Nós, nos nossos dias, a Igreja Assembleia de Deus, nós celebramos ela mensalmente. Algumas igrejas que nós conhecemos, co-irmãs, celebram uma vez no ano. Mas uma coisa é, Jesus deixou uma ordenança que eles precisavam cumpri-la. Só que o que tem acontecido como aconteceu naqueles dias? Um ano depois do povo ter partido da terra do Egito, rumo a Canaã, eles começaram a desejar o Egito outra vez. Por quê? Porque se encontraram com as dificuldades. Desobedeceram a Deus e deixaram de acreditar. Deixaram de ter fé. Deixaram de crer que o Deus que chamou eles faria com que eles herdassem a terra. O que eu disse agora mesmo? Que a fé, ela traz à existência as coisas que não existem. E eles deixaram de acreditar em Deus. Só que me chama a atenção porque nós estamos vivendo a mesma situação nos nossos dias. A igreja moderna está vivendo isso por quê? As pessoas estão deixando de acreditar que Jesus vai voltar, e por causa disso já não participam mais da ceia, já não acreditam que a ceia é uma instituição divina, já não querem mais congregar e não acreditam na comunhão, ou seja, na koinonia, esse sentimento de nós estarmos atados, juntos, estarmos numa mesma aliança com Cristo e com o nosso irmão. E nós precisamos rever essa questão, porque a celebração da Páscoa foi instituída por Deus, assim como a ceia do Senhor também. E nós não temos o direito de fazer qualquer interpretação teológica ou hermenêutica e querer falar assim que Jesus, ele veio para abolir certos rituais. Não, Jesus instituiu a ceia do Senhor para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele.
Vamos para o tópico 2.2? A Páscoa era um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração, como visto que era a terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito. A segunda aconteceu no deserto, 1 ano depois, conforme Números. Agora, a terceira vez, quando aportavam na terra prometida. Olha aqui. Da primeira Páscoa, da partida do Egito, até os dias de Josué, era para que a Páscoa fosse celebrada por aproximadamente 41 ou 42 vezes. E eles celebraram 3. Porque Deus havia instituído para aquilo que acontecesse em todos os anos. Mas eles celebraram uma vez no Egito, celebraram uma vez no deserto, e depois de 40 ou de 39 anos que eles foram fazer isso novamente. O que nós precisamos entender, querido jovem, querido irmão? Deus instituiu muitas práticas para mim e para você, e nós não podemos abandoná-la. Aqui nós não vamos falar de circuncisão, nós não vamos falar de Páscoa, não, mas nós vamos nos ater à palavra de Deus. Esse mês, o mês de abril, nós vivemos algo aqui na nossa igreja, na Decoleita em Cássia, que foi algo diferente. Diz assim, Robert, por quê? Porque por causa dessa pandemia, nós não podemos celebrar a nossa ceia juntos aqui na igreja, como de costume. Então nós juntamos aí a diretoria da igreja, nosso pastor presidente, nós conversamos e tivemos aí uma ideia de celebrarmos a ceia do Senhor de uma forma para atender a necessidade de nós cumprirmos a ordenança de Jesus e não deixarmos os nossos irmãos sem participar da ceia. E nós fizemos a ceia em drive-thru. Ou seja, nós celebramos a ceia aqui, o pastor Elias, nós estávamos aqui num grupo de obreiros pequenos, obedecendo às ordens sanitárias. E quando nós terminamos de celebrar o culto online, os irmãos passaram aqui na porta da igreja de carro e participaram da ceia do Senhor. Aí você diz assim, Robert, mas nós não poderíamos ficar? Inicialmente nós até pensamos isso. Mas depois nós fomos refletir sobre a necessidade de nós participarmos desse momento. Nós vimos os irmãos aqui, os irmãos emocionados, sentindo ali a presença de Deus, cantando os hinos da harpa cristã. E isso, querido jovem, é algo que nós precisamos entender. Nós não podemos nos acostumar de deixar de fazer as ordenanças do Senhor Jesus. Quantas pessoas se batizaram e nunca mais participou da ceia do Senhor? Quantas pessoas se batizaram e às vezes por uma circunstância que incorreu na sua vida, ele precisou se afastar, mas só que está aí há 7, há 8 meses, não, você precisa voltar para Jesus hoje, você precisa fazer um concerto com Jesus. Há uma necessidade de nós participarmos da ceia do Senhor, porque Jesus mesmo instituiu isso dizendo assim, que quem não come do corpo e não bebe do sangue dele, não tem parte com ele. Refaça a sua aliança com Deus. Jesus está te dando essa oportunidade. Pode ser ainda hoje que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. E quando nós estivermos lá em cima, eu quero te encontrar lá, em nome do Senhor Jesus. Páscoa, um símbolo então poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontado para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de uma mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, ao Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria-se voluntariamente a sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Querido jovem, querido irmão, nós estamos falando aqui então que a Páscoa era um símbolo poderoso, assim como a ceia do Senhor também é um momento poderoso para nós podermos relembrar a morte vicária do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Qual a relação da Páscoa com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Um questionamento aqui do nosso comentarista.
Quando a Páscoa foi instituída, o Altíssimo estava anunciando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, viria ao mundo e morreria em favor da humanidade. Então, a nossa certeza também, porque nós já não fazemos mais a Páscoa num sentimento de que Cristo viria simplesmente como o Cordeiro que morreria. Nós celebramos ela agora com o sentimento de que o nosso Cordeiro veio, morreu, ressuscitou e virá buscar a igreja para o arrebatamento. Estejamos preparados para esse dia. Conclusão: os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica e com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido. E a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Querido jovem, a Páscoa aqui demonstrava que Deus estava trazendo um novo tempo para a vida daquele homem chamado Josué. Para a sua vida também não é diferente. Talvez alguma aliança foi rompida, mas Deus está te dando uma oportunidade de você refazê-la outra vez. Nós falamos então hoje sobre a confirmação do concerto. A próxima aula, a aula de número 6, nós vamos falar sobre o encontro com Deus. E eu quero fazer um convite para você. Você esteja aqui na próxima semana para juntos nós aprendermos a palavra de Deus. Leva essa aula para o seu coração. Saiba que existe um concerto, existe uma aliança de Deus para com a minha vida e para com a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais uma vez uma parte do hino da nossa harpa cristã, 126, e logo após eu quero orar com você. Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas nem voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais querido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar por mais essa aula, e eu quero, Senhor Deus, pedir, meu Pai, que o Senhor reafirme o concerto, a aliança do Senhor com esses jovens que estão assistindo esta aula. Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, a cada aluno da escola bíblica dominical, é o que eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Como nós acabamos de ouvir esse hino da harpa cristã também, que nos diz que os mais belos hinos e poesias foram, Senhor Deus, escritos por vezes em tribulação, mas o Senhor não deixou os seus santos servos por causa da aliança que o Senhor tinha com eles. Em nome de Jesus, eu oro e te dou graças, ó Pai. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.